Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos falar sobre financiamento de uma forma muito prática e objetiva, tá bom? Eu vou fazer alguns vídeos para vocês aqui no canal falando sobre financiamento, porque eu sei que é uma dúvida que todo mundo tem, muita gente tem, né? O pessoal quer saber como que é o financiamento, como é que ele faz, quanto de entrada tem que dar, qual o valor de parcela, e eu vou fazer para vocês aqui. A partir deste vídeo vão ser vários vídeos que eu vou falar para vocês sobre financiamentos, como a gente financiar na prática, quanto dá de entrada, de acordo com cada carro, de acordo com o ano de carro, de acordo também com aquilo que cabe no seu bolso, com aquilo que você tem disponível para dar de entrada, tá bom? Seja muito bem-vindo ao canal Amo Vender Carro. Seja bem-vindo ao canal Amo Vender Carro, meu nome é Gessé Santana. E hoje eu vou falar para vocês sobre financiamentos, tá bom? De uma forma muito prática e objetiva, nós vamos falar sobre financiamentos, como eu faço para financiar um carro de 50 mil reais. Qual que vai ser essa parcela, qual o valor de parcela, qual que vai ser a minha entrada, quanto que eu tenho que dar de entrada, tá bom? Nós vamos falar sobre esses financiamentos, eu vou fazer algumas simulações para você, tá bom? E vou fazer essas simulações com 10% de entrada, com 20% de entrada, com 30% de entrada, para vocês terem uma noção, tá bom? Nós vamos direto para o computador e eu vou mostrar para vocês como fazer essas simulações. Mas antes de mostrar aqui pra vocês, eu quero deixar bem claro que tudo depende, gente, do seu CPF, tá? Essas parcelas, ela pode variar de acordo com cada CPF, com o score de cada CPF também, tá bom? Vai depender também do ano que você vai estar comprando esse carro, do ano do carro, tá? Tem carros aí, eu tô fazendo uma simulação aqui, eu vou fazer uma simulação de carros entre 2015 a 2017, que entra nessa faixa de preço até 50 mil, tá bom? Mas se você for calcular em carros, eu quero um carro de mais luxo, é um carro 2010, mas ele é 50 mil, por exemplo, você encontra a Honda Civic aí, 2010, 2011 nessa faixa de preço, né? Corolla nessa faixa de preço. A parcela vai mudar. O que eu estou passando aqui para vocês são simulação em carros populares, tá bom? Onix, Gol, HB20, Kwid, vai entrar nessa faixa de preço aí nos anos de 2015 a 2017, na faixa de 50 mil, tá bom? Vamos aqui pro computador e eu vou mostrar para vocês, ó. Eu abri aqui no Banco BV, tá? Por quê? Porque o Banco BV vai ser mais fácil a gente fazer essas simulações, tá bom? O editor vai estar tampando o CPF que eu vou estar usando, que é apenas como uma referência, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos entrar aqui. Ó, um Onix 2016, tá bom? Um Onix 2016, ele vai estar na faixa de preço aí de 50 mil. Eu vou colocar 50 mil, tá? O valor do veículo. E nós vamos simular pra gente ver quanto que ficaria as parcelas de um Onix 2016, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Com uma entrada, vamos lá, 50 mil é o valor do carro. Vamos supor que a pessoa vai dar uma entrada de 10 mil. 10 mil de entrada, tá bom? 10 mil de entrada. Esse CPF, ele tem um score, uma pontuação boa, tá? Não é um score top, mas também não é um score ruim. Então, ó, quais seriam as parcelas para um Onix no valor de 50 mil? Pessoal, ó, voltando aqui, ó, lembrando que eu estou falando de Onix, mas pode ser uma HB20, pode ser um Gol, pode ser um Kwid, é só uma referência, tá bom? Mas nessa faixa de preço aí de 50 mil você encontra todos esses tipos de carro, tá bom? Mas sempre nos anos de 2015 a 2017, não passe disso, porque o ano do carro interfere no valor da parcela, tá bom? O seu CPF vai interferir no valor da parcela, então essas parcelas são aproximadas, tá bom? Às vezes a pessoa tem um rate bancário muito bom, tem um score muito bom, então isso vai interferir no valor das parcelas, ok? Ó, voltando aqui, com 10 mil de entrada, por exemplo, isso está gerando aí 12,88% de entrada do valor do carro. Isso vai dar 60 parcelas de 1.325, ok? 48 parcelas de 1.490, ou 36 parcelas de 1.795, ou 24 parcelas de 2.426. Isso com 10 mil de entrada, ok, pessoal? Vamos entrar aqui, ó, com 20 mil de entrada.
Vamos com 15? Vamos fazer com 15 primeiro, ó. 15 mil de entrada. Quanto ficaria as parcelas com 15 mil de entrada? Gente, ó, é um vídeo que eu falei pra vocês. Vamos fazer tudo na prática, tá bom? É na prática mesmo, ó. Com 15 mil de entrada, quanto que daria? Ó, 60 parcelas de 1.149, ou 48 de 1.295, ou 36 de 1.565, ou 24 de 2.120, tá bom? Isso com 15 mil de entrada, que vai dar aí 23,77% de entrada, tá bom? Isso é referente ao Onix. Por que esse percentual, gente, ele muda? Porque ele vai com a cotação do carro. Você vai falar assim, opa, peraí, mas 15 mil não é 23,77 de 50 mil. Isso não mesmo, a conta não bate. Por quê? Porque isso não é referente ao valor que eu coloquei aqui de 50 mil. Ele é referente à cotação do carro. Então, no Kwid ele muda um pouquinho, no Gol vai mudar também. Então, ele vai mudar, tá bom? Então, pra quem já tá acostumado, já sabe que é assim que funciona, mas eu só tô mostrando aqui pra vocês terem uma ideia de valores. Por exemplo, eu tenho 15 mil e eu quero financiar um carro de 50, você vai pagar 48 de 1.295. Tá bom? 48 de 1.295. Mas isso varia, porque eu estou calculando na BV. Se você for fazer no Santander, vai mudar. Se você for fazer no Banco Pan, vai mudar. Se você for fazer pelo Banco Safra, vai mudar. Então, cada banco vai ter a sua taxa de juros ali. É somente para vocês terem uma ideia, uma referência de como vai ser as parcelas para quem tem esse valor aí para dar de entrada. Ou às vezes você tem uma moto para dar de entrada, você tem um carro, outro carro para dar de entrada nessa faixa de preço de 15 mil, tá bom? Vamos agora fazer a simulação com 20 mil, ó. 20 mil, vamos lá, ó. 20 mil de entrada, quanto vai dar de parcela? Tenho 20 mil para dar de entrada, quanto que vai ser minha parcela? Opa, a parcela vai começar a ficar um pouquinho mais interessante, ó. Com 20 mil já caiu abaixo dos R$1.000, vai ser 60 de 955, 48 de 1.085, 36 de 1.322 ou 24 de 1.807. Entendeu? Então, normalmente o pessoal faz aí em 48 para pagar com umas parcelinhas boas aí, né? 48 de 1.085, tá bom? Com 20 mil de entrada. Então, você tem um carro aí, né, na faixa de 25, 26 mil. A loja que você vai trocar o seu carro vai pegar esse carro um pouquinho abaixo da tabela, na faixa de 20, 21 mil, e você vai pagar aí mais ou menos essas parcelas. Eu sei que o pessoal vai deixar aí nos comentários, nossa, que absurdo, você dá 20 mil e a taxa de juros está lá em cima. Gente, Brasil, não tem jeito. A nossa taxa Selic hoje, enquanto estou gravando esse vídeo, está em 15%, a taxa Selic anual. Então isso significa que as nossas taxas de juros estão altas. Mas no governo anterior, a taxa Selic chegou a 2%. E a parcela não mudava muita coisa também. Por quê? Porque os bancos sempre jogam a taxa de juros lá para cima, tem seguro no meio. Então existe muita coisa por trás de um financiamento. Isso que eu estou fazendo aqui para vocês, pessoal, é só uma simulação, é só para vocês terem uma ideia de valores. Não é valores cravados, isso varia. Do carro que você está pegando, vai variar o ano do carro que você está pegando, o score do seu CPF, o banco que você está fazendo. Então a parcela vai variar, tá bom? Um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Mas isso aqui é só para vocês terem uma ideia, porque tem gente que não tem noção nenhuma. Tem gente que vai falar assim, né? Ah, então por que você está fazendo se o valor da parcela não é esse? É uma base para que você, quando você for procurar o seu carro, você fala assim, opa, peraí, eu assisti um vídeo que com um carro de 50 mil, se eu der 20 mil de entrada, eu vou pagar 1.085 de parcela. Então, vai dar mais ou menos isso daí. 1.085, pode dar 1.100. Não vai fugir muito disso, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, tá? E isso, lembrando que vai variar de acordo aí com cada banco que você fizer. Por exemplo, se você for fazer com bancos menores, como Banco da Ecoval, Banco Omni, né? Existe Creditas, vários bancos aí que surgiram aí, bancos um pouco menores, a taxa de juros é muito maior, mas esses bancos, eles financiam para quem tem score baixo. Então, assim, bancos como Itaú, Santander, BV, Safra, vai financiar para quem tem score mais alto. Os bancos menores conseguem financiar para quem tem score mais baixo. Então, você pode procurar que isso com certeza vai clarear aí para você, tá bom? Isso daqui a alguns meses mudam também, tá? A taxa Selic pode cair. A tendência é que agora no ano de 2026 a taxa Selic, a ideia aí do governo é chegar aí a 11% ao ano. Então a gente tá em 15%, então ela vai cair um pouquinho, mas a parcela vai girar em torno disso daí, tá bom? E eu queria também fazer uma simulação sem entrada. Será que a gente consegue fazer uma simulação sem entrada nenhuma? Vamos ver, ó. Simulação sem entrada nenhuma, ó. Eu vou colocar aqui, ó.
é que aqui o carro tá de 50 mil. Será que ele libera sem entrada? Eu acho que para esse CPF ele não vai liberar sem entrada, mas vai liberar próximo a quem quer fazer sem entrada. Então, para vocês terem uma ideia, ó, vamos ver quanto que vai liberar aqui, ó. Ó, liberou 45.500. Para um carro de 50 mil, teria que dar 4.500 de entrada, tá bom? Tá dando 1.832. Então, quem vai financiar sem entrada, vai dar uma parcela aí mais ou menos de 1.845, 1.850. Entendeu? Então, sem entrada, um carro de 50 mil, 48 vezes de 1.850, tá bom? Isso é só para vocês terem uma base, pessoal. É legal a gente se divertir aqui, brincar com os números, ter uma noção de parcela, para quando você sair para procurar o seu carro, você já tem uma ideia aí do que você tá procurando e se isso cabe no seu bolso, tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo, tá bom? E eu vou fazer mais vídeos sobre isso também, sobre outros carros, sobre outras parcelas, outras simulações, para que vocês tenham ideia aí na hora de procurar. Tem muita gente que perguntou para mim como faz essas simulações, como é que funciona. Eu vou simular também em outros bancos como Santander, Safra, Banco C6 também, que é muito bom de taxa também, e vocês vão ter uma ideia, tá bom? Sobre a questão de parcela, tá joia? Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa o seu like, tá bom, pessoal? Compartilhe esse vídeo, com certeza tem alguém da sua família, algum amigo que também quer saber como é que funciona, como é que são o mundo de financiamento, como é que funciona essas parcelas, tá bom? E se cabe no bolso dele também, de repente vai ajudar alguém que tá procurando carro nessa faixa de preço, tá bom? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo, deixa o seu like se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha e se inscreva no canal, tá bom? Estamos aí rumo a 5.000 inscritos já, hein? Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!